Oi pessoal, eu sou a Tarsila Landim, aqui do canal Tudo com Excel, e na Pocket Aula de hoje, como toda segunda-feira, é dia de gráfico aqui neste canal, onde eu vou trazer algum layout de gráfico para vocês. E o gráfico de hoje é um gráfico de linhas, tá? Este gráfico aqui, bonitão, que vocês estão vendo, tá certo? E aí, eu vou explicar para vocês como montar então, tá certo? Toda semana tem um layout novo, tem um outro tipo de gráfico para vocês. Tá certo? Então não deixa de dar o seu like, já se inscreve no canal caso você não seja inscrito, tá? Todo dia tem aula nesse canal. Toda segunda é dia de gráfico, mas todo dia tem algum tema aqui no canal, tá certo? Então não deixe de participar das aulas, se inscreva, ativa o sininho para não perder as aulas, tá certo? E também compartilha aí com todo mundo que trabalha com gráficos, tá? Ou também com quem você acha que vai se interessar pelo conteúdo aqui do canal de Excel. Tá legal? Muita gente usa Excel, muita gente daqui você nem acha que usa. Compartilha também que a pessoa vai gostar, tá certo? Então, bora pra nossa Pocket Aula. Nessa aula, então, de gráfico de linha, que é o gráfico de linha número 1, eu trouxe como inspiração aí de um template lá dentro do FreePic. É essa imagem aqui desse gráfico de linha que fica parecendo aí uma montanha russa, tá? Ó, você vê que sempre tem um ponto de máxima aqui com o valor, tem uma queda, depois um ponto com outro valor, uma queda, depois um ponto com outro valor, tá? Então, para pegar essas cores, eu usei lá o PowerPoint, tá? Então, eu peguei aqui a cor do fundo, essa cor aqui, que é essas duas cores que fazem parte aí desse degradê, e a cor aqui que foi plotado este número. As informações que a gente vai criar, então, esse gráfico vai ser aí de mês e quantidade de vendas por mês, tá? E tem duas formas, na verdade, que eu fiz gráficos parecidos, que lembram um pouco, mas eu não consegui exatamente este resultado, tá bom? Então, vou mostrar para vocês aqui como obter dois resultados aí meio parecidos, tá? Para vocês usarem, então, nos projetos de vocês. Bom, a partir dessas informações diretamente, eu não vou plotar isso aqui. Por quê? Porque eu preciso desse ponto de queda, tá vendo? Que aqui ele sobe, depois que ele tem uma queda aí que ele vem com o valor de fevereiro, cai, depois vem com o valor de março. Então, para ter esse efeito aqui, eu vou criar, então, aqui uma tabelinha à parte, tá? Então, eu vou criar uma aqui que tenha o eixo X, que é esse eixo deitado, tá? Eu preciso de alguns valores pro eixo Y, que são os valores, tá? Vias de fato, que seria o eixo em pé. E também vou criar aqui um espaço para a gente ter os nossos rótulos de dados. Rótulos, tá? Eixo X. Esse primeiro ponto aqui, então, ele tem que ter o valor de 0, certo? E o eixo X dele, o valor dele, vamos pensar. Aqui eu vou colocar nenhum valor, porque esse aqui que vai ser janeiro, esse aqui vai ser nenhum, esse aqui fevereiro, esse aqui nenhum, esse aqui março. Então aqui eu vou deixar vazio, tá? Aí aqui eu vou pular janeiro. Então janeiro qual que vai ser o valor? Vai ser igual a um PROC-V. Então eu vou falar aqui, ó, PROC-V. O que ele vai procurar? Jan. Dentro da onde? Deste intervalo aqui, vou dar um F4 porque eu vou arrastar, tá? Ponto e vírgula, eu quero que ele me traga, então, a segunda coluna. E tem que me procurar exatamente Jan. Então, eu vou colocar 0 para o valor ser exato. Tá? Então, ele achou aí 343. Então, ele vai começar aqui com o valor 0, 343. Depois, eu quero que ele diminua aí para um outro valor. Então, aqui eu vou deixar vazio. E aqui, eu vou querer que ele desça, então. Eu vou fazer o seguinte, gente. Esse ponto aqui de queda, eu vou fazer para ser igual de todos os pontos de queda, tá bom? Só que, para ele ficar menor do que, mais baixo, né, do que o menor de todos os valores, que no caso aqui seria esse de agosto, que é 133, então eu preciso de um valor que seja menor até do que 133. Então, aqui para o eixo Y, eu posso usar, por exemplo, 80% desse valor de 133, tá? Então, como que eu vou fazer isso? Olha só, se eu só arrastar essa função aqui, olha só, ele tá achando não disponível. Por quê? Porque ele não tá encontrando esse valor aqui dentro. Então, eu vou usar isso aí. Então, eu vou falar aqui, ó, antes do meu PROC-V. Se erro, então, se você não encontrar aqui a sua resposta do PROC-V, eu quero que você use, então, o quê? Qual o cálculo?
Vamos fazer 80% do mínimo? Então, vai ficar o quê? 0,8, que equivale aí ao cálculo de 80%, vezes o valor mínimo, então, vezes o mínimo deste intervalo todo aqui, tá? Então, ele vai olhar qual é o valor mínimo. Ah, aqui no meu caso é 183. Então, ele vai calcular 80% desse 183. E aí, ele vai plotar. Então, quando ele não encontrar, por exemplo, deu 106, tá? E quando ele encontrar, Tarsila, por exemplo, aqui é janeiro. Então, aqui vai ser esse ponto de mínimo. O próximo vai ser fevereiro. Então, quando for fevereiro, olha, ele encontrou que é 153. Então, eu vou fazendo isso aqui de maneira intercalada, ó. Março, abril, maio, junho. Deixa eu arrastar que eu acho que fica bem mais rápido, né, pra gente, ó. Deixa eu ver se aqui deu. Deu, já até começou outro aqui, né? Então, o último, no caso, ele vai ficar aqui vazio, só que aqui, ao invés de 106, vai ser 0, né? Porque depois que ele deu aqui o valor do dezembro, ele cai para 0 novamente, tá? E os rótulos, que é quando eu quero que apareça o valor, né? O meu pontinho com o meu valor. Então, quando que eu vou querer que apareça? Eu vou querer que apareça quando aqui estiver o mês. Então, aqui eu vou fazer uma condição. Que se esse valor aqui estiver em branco, fique em branco não. Olha só. Para não ser plotado, eu vou pedir o seguinte. Eu vou pedir com a função não disponível. Porque se vocês colocarem em branco, ele vai plotar aqui achando que é 0. Então, se você colocar não disponível, ele simplesmente não vai plotar nenhum ponto aqui quando fizer essa curva, tá? Então, não disponível. Se não, aí você me traz, então, o valor do eixo Y, tá? Então, ó, ele já me trouxe aqui não disponível, porque não tem nada aqui, ó, no eixo X. Deixa eu arrastar aqui para vocês verem. Então, toda vez que tiver o mês, ele vai me trazer o valor. Tarsila, vai ficar plotando não disponível aqui no gráfico? Não, gente. Quando der não disponível, ele simplesmente não vai colocar o ponto, tá? Então, agora eu vou selecionar as minhas informações. E o primeiro gráfico que eu vou plotar aqui para vocês é o gráfico de linhas, tá? Então, eu venho aqui, ó, inserir gráfico de linhas. Então, ele plotou aí para mim, tá? Então, algumas coisas que eu quero fazer aqui de alteração. Primeiro, o eixo X, que é esse X aqui, ele não é para ser não é para ser plotado, ele é para ser os valores do eixo X. Então, eu vou clicar com o botão direito e vou aqui, ó, em selecionar dados. Então, o eixo X, eu vou simplesmente remover. Aí aqui, ó, que assim, aí sim, eixo horizontal, eu venho aqui, ó, editar, e eu venho e seleciono, então, todos os meus campos, inclusive com os espacinhos vazios aqui do início e do final, tá? Vou jogar pra dentro, ó, era isso aqui que eu queria, ó, tá vendo? Agora tá bonitinho. Vou dar um ok, ok. Vou tirar essa legenda aqui, tá? E vamos continuar, então. Então, aqui ele plotou para mim, então, esses aqui são os dados do meu eixo X, e aqui são os dados do meu rótulo, tá vendo? Que eu cliquei aqui e ele já puxou aqui para mim, então, o rótulo, que tá plotando aqui, 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 tá? Esses de rótulo, então, clica com o botão direito em cima, formatar série de dados e vem aqui no baldinho e pede um marcador, só pra gente ter ideia do marcador, tá? Coloca aqui automático, por exemplo. E pode colocar já uma cor aí, vou colocar, deixa eu ver... interno, aqui, preenchimento do meu marcador. Eu vou colocar já com roxinho, então, preenchimento sólido. Então, eu venho aqui e seleciono o meu roxo. Vou aumentar um pouquinho aqui o tamanho das minhas bolinhas. Nossa. E vou tirar esse contorno aqui, ó, do meu marcador. Tá? Vou deixar assim por enquanto. Agora, algumas modificações para virar uma de linha, para ficar essas curvinhas bonitinhas. Seleciona aqui a sua linha. E aqui também, né, no formatar série de dados, você vai vir aqui no baldinho. E aqui em linha, ó, linha normal, a gente vai deixar sem marcador mesmo, tá? Aqui em linha normal, você vai vir na última opção aqui, ó, linha suavizada, que aí ele fica com essas curvas, tá certo? E também, além dessas curvas, vamos colocar a cor. Então, eu vou colocar essa cor mais clara que a gente tem aqui na parte de cima. Então, a cor da linha, eu vou colocar, então, com a cor mais clara. Ok? Bom, então aqui agora pra gente colocar essas linhas aqui embaixo, tá? Foi dessas linhas que eu tive o maior problema. Primeiro vamos só ver esses pontos aqui. Vamos colocar o rótulo de dados em cima deles, adicionar rótulo de dados, eu vou colocar na parte superior, tá? Então eu venho aqui,
formatar rótulo de dados e vou colocar aí na parte, então, superior, acima, ok? Bom, e a primeira forma, então, que eu vi da gente criar essas barrinhas aqui embaixo, então, é a gente selecionar, então, aqui o nosso eixo Y, tá? Que tem todos aqueles pontos. E aí, aqui em design do gráfico, adicionar elementos do gráfico, tem o linhas, que aí a gente pode colocar linhas de projeção. Tá vendo? Ele cria linhas projetando a informação abaixo e aí a gente pode se aproveitar disso, né? Pode selecionar então aqui a linha, venho aqui no baldinho, vou colocar linha de gradiente, vou criar aquele nosso gradiente então que vai daquela cor mais clara, né? Para essa outra aqui, vou excluir esses outros dois pontos. E posso aumentar a largura dele. Ó. Aí é uma forma de vocês criarem, então, essa impressão aqui, né, de ser essa montanha-russa. Uma outra forma também seria, deixa eu só colocar isso aqui, ó, vou colocar a nossa cor de fundo. Vamos preencher isso aqui com a cor de fundo. Os textos aqui também eu vou colocar com aquele roxo. Com negrito. Ok? Eu vou colocar até uma fontinha mais, colocar o Arial. Esse Arial que ele é um pouquinho mais estreito. Tá, então essa aqui foi uma das formas que eu vi aí, então, pra gerar, tá? Eu vou tirar essa barra cinza aqui, branca, vou pedir aqui o contorno do eixo aqui, tá? Sem contorno, e aqui também eu vou colocar, então, a fonte roxinha. Arial na Roma. Ok? Então, primeiro seria, a primeira proposta seria essa daqui. A segunda proposta seria o quê? Eu vou duplicar esse gráfico, tá? Vou colocar ele aqui embaixo. Seria, ao invés da gente trabalhar, então, com essas linhas, eu vou tirar, então, essas linhas, design do gráfico. Eu vou tirar, então, ó, linhas nenhum. E ao invés de trabalhar com o gráfico de linhas, eu vou trabalhar com o gráfico de área. Então, clica aqui com o botão direito, pede aqui, ó, para alterar o tipo de gráfico. E aí eu venho aqui, ó, e peço o de área, tá? Ele é pontudo, eu não tenho como manipular, no caso... Ixi, peraí, deixa eu... Um deles tem que continuar como de linha, tá? Então, eu venho aqui, ó, alterar tipo de gráfico. Eu venho aqui, ó, em combinação. O de rótulos vai continuar sendo de linhas, eu vou pedir esse com marcadores. E o eixo Y, eu vou pedir, então, o de área, tá? Algumas coisas que você pode fazer aqui, então. Primeiro, eu vou tirar esse contorno aqui do de área. E o preenchimento do de área é que eu vou fazer esse efeito de listrado. Como que eu vou fazer isso? A gente vai criar, aqui ó, inserir ilustrações, formas. A gente vai vir e vai colocar o quê? Duas barrinhas, bem fininhas, tá? Uma do lado da outra. Todas duas eu não quero nem contorno. Eu vou aumentar um pouquinho o zoom, pra gente poder só mexer aqui nas barrinhas, tá? Eu não quero contorno, nenhuma das duas. E elas têm que ficar grudadas, tá, gente? Deixa eu ver se elas estão do mesmo tamanho, ó. 0.13 e 0.13. Inclusive, eu vou colocar 0.1 para elas ficarem bem fininhas mesmo. Tá? Uma delas eu vou falar que vai ser com aquele preenchimento da cor escura. E a outra eu vou fazer um degradê, tá? Clica com o botão direito, formatar a forma. Aí aqui no baldinho a gente vem em preenchimento de gradiente, ó. Então eu vou colocar esse gradiente mesmo, tá? Que é daquela cor mais clara, que é essa daqui, pra cor mais escura, que é essa outra, tá? Agora você vai selecionar os dois e vai dar um Ctrl C. Vamos ver se Ctrl C vai dar certo? Peraí, eu vou ver se Ctrl C dá certo, senão a gente vai ter que fazer de uma outra forma. Aí agora você seleciona então aqui a sua área e dá um Ctrl V. Beleza, deu certo. Só que eu quero que fique com esse efeito de barrinha. Então como é que eu vou fazer? Seleciona aqui a sua área, vem em formatar série de dados. Aqui no baldinho, vocês vão ver que vai aparecer agora aqui, ó, como se tivesse uma imagem. Então você vai pedir agora aqui, ó, imagem lado a lado. Olha só o efeito que dá. Tá vendo? Então já dá um efeito aí mais parecido com esse aqui, só que a gente fica aí com essas pontas, né? Ele fica mais afiado, digamos aqui. Aqui tá mais suave, aqui tá mais afiado.
Parece umas estacas, né, no chão. Então, aqui o pontinho, por exemplo, vamos formatar aqui o pontinho agora. Vou formatar, então, aqui a série de dados. Venho aqui no baldinho. O marcador, então, eu vou pedir para ser interno. E o preenchimento dele eu vou pedir para ser no roxo. E o rótulo de dados aqui, então, eu vou pedir para ficar em cima. Então, formatar rótulo de dados, eu venho aqui e peço acima, tá? Esses pontinhos não mudaram. Vamos lá no baldinho de novo. Marcador, preenchimento sólido, roxo. É porque aqui... Não, preenchimento sólido. Por que não tá indo? Deixa eu aumentar aqui o zoom. Foi. É porque o contorno dele é que existe ainda. Vamos tirar o contorno desses marcadores? Vamos aqui no baldinho. Aí tem o marcador. Aí borda. Aí vamos pedir sem borda. Pronto, agora fica uma bolinha roxa. Tá? Então tem esse detalhe. Se vocês quiserem colocar essa linha ainda para tentar dar uma arredondada, você pode vir aqui então nos marcadores, né? Pedir aqui, ó, a linha sólida, vamos ver aqui, ó. E aí vou pedir para ficar mais grossa. No caso ainda não apareceu. Deixa eu ver se tá alguma coisa aqui sem linha sólida. Na cor. Vamos clicar aqui com o botão direito, selecionar dados. Deixa eu ver se é a questão da ordem. Não, é porque realmente não vai aparecer a linha. Mas aí não tem problema. Então, esse aqui é o efeito aí, então, que fica parecendo umas estacas. E essas aí são as minhas duas opções, né, que eu consegui chegar para ficar o mais perto possível deste resultado aqui. Legal? E aí, galera, gostaram então da nossa pocket aula de hoje? Foi aí um gráfico de linhas, que eu dei duas opções para vocês, tá certo? E para quem chegou até aqui, eu quero que vocês comentem aqui embaixo qual dos gráficos que vocês mais gostaram. Se foi esse aqui, Tamara, qual é o nome desse que a gente vai dar? O do Colina Nevada? Colina Nevada da Peppa. Colina Nevada da Peppa. Se você mais gostou da Colina Nevada da Peppa ou desse aqui que ficou parecendo pra mim um monte de estaca no chão. Tá? Então você escreve estaca ou Colina Nevada da Peppa. Tá bom? Mas você fala qual que você mais gostou. Não deixe de usar aí os gráficos nos projetos de vocês e me marcarem nas redes sociais pra eu ver os projetos e admirar o quanto os meus inscritos são incríveis e fazem projetos lindos, tá certo? E também de deixar o seu like. Beleza? Então até amanhã, porque tem aula todo dia aqui nesse canal. Tchau, tchau!